Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandra. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história com vocês, especialmente para mães de anjo assim como eu. Esse ano de 2020 vai fazer 3 anos que eu perdi a minha filha Isabela, uma linda anjinha, como vocês podem ver ali. Eu fiz um quadro, um desenho com a foto dela. E a Isabela é a coisa mais linda, o presente mais desejado e esperado que Deus poderia ter me dado. E o meu objetivo de estar aqui hoje é de estar conversando com você, de estar compartilhando com você, mães de anjo assim como eu, porque uma entende a dor da outra. A gente sabe a dor que a gente enfrenta, o luto que a gente enfrenta, a montanha-russa que a gente vive a cada dia. E a gente vê histórias parecidas com a nossa é importante, pois desde quando a Isabela faleceu, eu participo de grupos de mães de anjo e eu venho acompanhando também alguns vídeos e eu tento me inspirar nelas, né? Eu acho muito importante. E faz um tempo já que eu venho sentindo no meu coração de estar fazendo esse vídeo, né? De estar compartilhando com vocês. Bom, vamos lá. No ano de 2016, eu engravidei pela primeira vez. Acho que no mês de julho eu engravidei. Só que a minha gravidez foi muito rápida. Então, eu engravidei, descobri a gravidez em uma semana. E na semana seguinte, eu sofri um aborto espontâneo. Assim, foi um baque pra mim. É claro que essa primeira gravidez, era algo planejado sim, né? Já estou junto com o meu marido, vai fazer já 9 anos. E era algo que a gente queria, mas também a gente não tinha certeza de fato se era isso mesmo. Mas aí a gente estava deixando rolar. E no fim aconteceu. E aí então acabei sofrendo um aborto espontâneo. Foi um baque, porque por mais que muita gente não entenda, fala assim, ai, mas você mal descobriu a gravidez, né? Você não teve aquele sentimento, aquela sensação de ver crescer sua barriga, de sentir mexer. Não importa. Não importa se você perdeu com um mês, com semanas, com 4, 5 meses. O sentimento de perda, de luto é o mesmo. É o mesmo. Infelizmente, as pessoas que falam isso, elas falam porque, de fato, graças a Deus, elas nunca precisaram passar. Mas só quem passa realmente sabe que não importa a idade da gestação, a idade da criança, não importa. O luto, a dor é a mesma. Mas graças a Deus, eu e o meu esposo, a gente conseguiu superar. E aí, então, eu comecei a me prevenir, porque logo quando eu fui ao médico, enfim, graças a Deus, foi um aborto espontâneo, que eu não precisei fazer a coletagem. Então, pelo que ele me explicou, isso é bom, porque não precisei fazer a raspagem no útero, né? Porque fazendo a raspagem do útero poderia deixar ele mais fino, enfim, para uma futura gestação. Então, graças a Deus, foi um aborto espontâneo que saiu, que não precisou fazer a coletagem, né? E aí, então, eu comecei a tomar remédio, porque eu não podia engravidar. No mais ou menos, ele me deu aí um período de 1 ano. Ele falou assim que o ideal seria eu não engravidar durante 1 ano. Que até mesmo pro meu útero voltar ao normal, enfim, para não ter nenhum tipo de complicação. Então, eu comecei a tomar remédio. Remédio esse, gente, que eu nunca tomei. Assim, eu e meu esposo, a gente sempre se preveniu usando preservativo. Então, eu nunca fui de tomar remédio. Mas aí, devido à circunstância, eu comecei a tomar. Até mesmo para prevenir de fato. Só que o remédio que ele me deu, eu não lembro no momento o nome do remédio. Mas eu não sei também se porque teve alguns dias que eu acabava esquecendo. Então, teve uma vez que veio um escape da minha menstruação. Então, como veio o escape da minha menstruação antes de acabar a semana da cartelinha do remédio, então, como veio esses escapes, eu parei de tomar o remédio. E consecutivamente, depois da menstruação, eu acabei tendo relação com meu esposo sem preservativo. E nisso, eu acabei engravidando. Então, depois de 2 meses, depois de 2 meses do aborto, eu acabei engravidando,
né, da Isabela. E assim, graças a Deus, ocorreu tudo bem na minha gravidez. Apesar que, logo quando eu descobri a gravidez, ótimo. E a gente que já perdeu um filho na gestação, logo no começo, enquanto não passar aquele período, a gente vive com medo. Ou melhor dizendo, enquanto não acabar a gestação completa e a criança nascer, a gente vive com medo. Acho que a partir do momento que a gente vira mãe, a gente já vive com medo. E aí, então, quando teve esse episódio da primeira gravidez que eu perdi, então, enquanto não passou esse ciclo, acho que eu não fiquei com o meu coração sossegado. Né? Qualquer sintominha, qualquer coisinha, já vinha na cabeça, será que eu vou perder de novo? Já vinha aquele medo. E aí, na segunda semana, aconteceu um escape de sangramento. E aquele escape pra mim, meu Deus, já veio tudo à tona de novo. Eu falei assim, ai, será que eu tô perdendo? Só que por um lado, eu tava com o coração leve, porque a coloração do sangue era diferente. Por quê? A primeira vez que eu perdi, o sangramento era uma cor mais consistente, era um sangue vivo, né? E o segundo sangramento que eu tive na segunda gravidez já era mais um sangramento meio que borra de café. E a gente sabe que a gente, mãe, enfim, a gente vai lá no Google e pesquisa. E aí, então, no Google tá explicando exatamente a diferença da coloração, né? Quando é sangue vivo, você pode estar sofrendo um aborto. E quando é sangue meio que pó de café, é um tampão que fecha. Uma coisa assim, eu não vou saber explicar de fato, mas era isso que estava acontecendo. Só que até então, mesmo assim, eu fui ao médico. E aí eu passei no hospital. Olha só, por isso que tem horas que, tipo assim, tem médicos e médicos, né? Tem aquele médico foda que te ajuda, que tá ali com você, que realmente ele honra o diploma. E tem outros que, infelizmente, só estão ocupando cadeira, né? Pra ganhar. E aí, então, eu fui no hospital, que eu moro aqui em São Bernardo. Então, eu fui no hospital de São Bernardo. E chegando lá, eu acabei passando com eu não vou lembrar. É aquele médico que atende todo mundo, sabe? Eu não lembro agora o nome. Mas enfim, passei com uma médica. E aí eu expliquei pra ela que a primeira vez eu tinha engravidado, que eu tinha sofrido um aborto espontâneo e que agora eu estava com sangramento, né? E aí como aí ela pegou, me examinou, fez toque em mim e tudo. E nisso ela falou assim que eu estava sofrendo um segundo aborto. Só que eu peguei e falei assim, não tô sofrendo um segundo aborto porque a coloração é diferente. Ela falou assim, não, Mizinha, você está sim sofrendo um segundo aborto. Como você sofreu um aborto espontâneo a primeira vez, você está sofrendo agora de novo. Então, assim, com a informação que ela teve, minha, que eu já tive um aborto espontâneo a primeira vez, então ela estava deduzindo que eu estava sofrendo novamente. Mas ela chegou a fazer toque e tudo. E nisso eu entrei em desespero. E aí ela já falou assim que ia precisar fazer coletagem, né? Que ia me colocar no soro, que ia ter que fazer coletagem, que não sei o que, que não sei o que. E o meu coração dizia que eu não estava sofrendo um aborto, eu não estava. Eu falei assim, doutora, eu só vou fazer a coletagem depois que fizer uma ultrassom. Enquanto não fizer uma ultrassom em mim, eu não vou fazer nada. E aí, na hora, eles me internaram, né, colocaram acesso em mim, me deram soro. Só que até mesmo antes deles me dar o soro, eu me informei pra saber que remédio que era aquele. Porque, né, na minha cabeça, poderia... Até mesmo aquele remédio que eles poderiam estar me dando na veia, poderia ser algum remédio para estar acelerando, né, o aborto, não sei. E a enfermeira falou assim, não, mas fica tranquila que é só um soro. E aí, então, de imediato eu pedi para eles ligarem pro meu marido, e eles ligaram e tudo. Enquanto ele não chegou, acho que eu fiquei umas 2 horas, 2 horas e meia no soro. Enquanto não saiu a ultrassom, eu não deixei ninguém triscar em mim. Não deixei. E aí, então, graças a Deus, a ultrassom saiu. E, gente, nossa, acho que depois da ultrassom, minha vontade era de esgoelar a médica. Esgoelar mesmo, porque eu queria até pegar o prontuário. Porque lá eles registram tudo no prontuário, né? E graças a Deus, quando eu e meu esposo, a gente foi passar de ultrassom e a doutora, né, um amor de pessoa, foi lá, fez a ultrassom e tudo, colocou em mim. E quando eu vi na tela o coraçãozinho da Isabela batendo, um grãozinho de feijão batendo, nossa, me deu um alívio tão grande. Então vocês pensem. Por isso que às vezes é bom a gente não levar ao pé da letra tudo que os médicos dizem.
E se a gente tiver com dúvida, se a gente tiver com uma pulga atrás da orelha, é bom a gente dar atenção para aquela pulguinha e não do que o médico tá falando. Porque olha só, a médica, pela informação que ela obteve em mim, que eu tinha sofrido um aborto espontâneo a primeira vez, então ela estava deduzindo que eu estava sofrendo um outro aborto espontâneo. Então pense se eu tivesse deixado ela fazer roletagem em mim. Pensem. E aí, tanto que eu falei pro meu esposo, falei assim, olha, a médica bateu na tecla que eu tava sofrendo um outro aborto espontâneo. E ela colocou isso na ficha. Meu esposo foi atrás da enfermeira, fui tentar atrás da médica para saber tudo, só que aí os enfermeiros barraram, óbvio. Falou assim que era um documento externo do hospital e que a gente não podia ter acesso e nem nada. Mas enfim, como graças a Deus não aconteceu nada, então a gente nem foi adiante, né? Tem coisas que é melhor a gente deixar. E então, graças a Deus, eu tive alta, né? Os médicos falaram que eu tinha que ficar de repouso em casa. E também ela voltou, a médica que fez a ultrassom falou que é normal acontecer esse tipo de sangramento, porque é o tampão vaginal que fecha, que se tiver um resíduo de sangue, ele sai. E assim, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, o meu primeiro trimestre da gravidez, ocorreu tudo bem. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, graças a Deus, tudo bem, né? Fiz todos os exames, deu tudo certinho, fiz as ultrassons, cada dia que passa, cada mês que tava passando, ela tava se desenvolvendo bem, ela tava bem. E aí, quando foi no segundo trimestre, né, que diz, ou no terceiro trimestre, eu não sei dizer, mas eu tava com 7 meses. Quando eu completei 7 meses, eu comecei a sentir uns sintomas. Então, qual foram os sintomas que eu tava sentindo? Então, eu tava sentindo, primeiro, a coloração do meu xixi, tava muito amarela mesmo, tipo coca. Não chegava a ser preto igual Coca-Cola, mas tava bem amarela. E começou a me dar umas coceiras. Só que essas coceiras, elas tinham uma intensidade maior à noite, durante a noite. Então, assim, eu não dormia a madrugada toda. Eu passava a noite inteira me coçando. E olha, os sintomas primeiro da coceira que começou era nas palmas das mãos e na sola do pé. E tinha dia que eu tinha vontade de pegar escova de lavar roupa e esfregar, de tanto que coçava. E quanto mais eu coçava, mais coçava. E aí, então, peguei, falei com o meu marido e tudo, a gente pegou e foi no hospital. Mais uma vez, a gente não pode confiar em médico, não pode. Infelizmente, a gente tem que, nem que a gente vá em 10 médicos. Vamos ouvir a opinião dos 10 médicos, porque a gente nunca deve ir pela primeira opinião. Nunca. Novamente, só que dessa vez eu fui em outro hospital. Não cheguei aí no primeiro que eu tinha ido. Então, eu fui no outro hospital aqui em São Bernardo, Santa Helena. E aí, eu passei em consulta e tudo, falei... Só que antes disso, deixa eu só voltar um pouco. Antes disso, eu não tinha ido no médico ainda. E os sintomas aparecendo. E aí, então, eu tive o xixi escuro e as coceiras. E logo em seguida, eu comecei a ficar amarela. E aí, com todos esses sintomas, eu comecei a ficar amarela. E aí, eu lembro que eu fui trabalhar. E aí, uma amiga minha falou assim, nossa, Alessandra, você tá com o olho amarelo. Toma cuidado que isso pode ser fígado, viu? E aí, quando ela falou isso, aí caiu a ficha. Eu falei assim, não, então eu já vou direto no médico. Então, assim, quando eu saí da escola, eu cheguei em casa, tomei banho, esperei o meu marido e a gente foi pro hospital. Isso foi o outro hospital, como eu disse, né? Não foi naquele mesmo que eu fui, no primeiro. Fui no hospital aqui em São Bernardo também, porém ela foi lá no Santa Helena. E aí, chegando lá, eu peguei, expliquei pra médica todos os sintomas que eu tava sentindo, que eu tava sentindo coceira, que o meu xixi tava muito escuro. E ela viu que eu tava amarela. Isso era nítido, porque o meu olho tava estupidamente amarelo. E aí ela olhou pra mim e falou assim... Aí eu falei assim, ai, o meu xixi tá muito amarelo. Aí ela falou assim, ai, mãezinha, pode ser por falta de água. Então você tem que beber muita água. Se você não tá bebendo água, é comum o seu xixi ficar amarelo. Aí eu falei assim, então tá, mas e as coceiras? Eu tô sentindo muita coceira, tanto na palma da mão, tanto na sola do pé. Aí sabe o que ela falou? Falou que poderia ser alguma alergia, alguma coisa que poderia ter comido. E aí até então,
É porque assim, a gente quando é mãe de primeira viagem, por mais que a gente fique com aquela pulga atrás da orelha, por mais comigo, por mais que aconteça assim, algumas coisas óbvias, que a gente fala assim, não, não é possível. A gente. Eu confesso que eu acabei sendo muito passiva. Na verdade, assim, eu sou passiva, né? Em alguns momentos que eu vejo hoje, assim, eu refletindo que eu devia ter sido mais ativa, sabe? Eu não fui. Então, assim, isso eu me arrependo. Sabe? Eu devia, assim, ter sido daquelas mães que chique, faz barraco, que fala um monte de coisa. Porque tem hora que o médico precisa que a gente haja desse jeito. Se eles veem que a gente é muito boazinha, só fica escutando o que eles falam e ok, é aí que eles não fazem nada. Mas, enfim. E por mais que eu tivesse essas minhas dúvidas, enfim, eu vi que com ela ali não ia ser a melhor pessoa que eu ia estar tirando. E ela pegou e me receitou um antialérgico. Olha só. Não se preocupou em fazer exame algum. O único exame que ela fez foi o do coraçãozinho, pra ver se o bebê tava bem. Graças a Deus ela tava. E foi isso. Ela me passou o antialérgico, eu não comprei. Não comprei e nem tomei. Ok. Então, aí eu falei assim, não, eu vou em outro médico. Então eu vim pra casa e tudo. E aí no outro dia eu fui no outro médico. Né? Fui trabalhar no dia seguinte. Quando eu cheguei do trabalho, eu fui no médico. Porque, gente, a coceira continuava, não parava. Tinha dias que era de manhã. Assim, a intensidade maior era durante a noite. Mas tinha dias que de manhã era mais ainda. Impossível. E assim, desculpa que eu no começo eu não falei, mas eu sou professora de educação infantil. Então pensa, se na gravidez já é difícil você trabalhar, imagine trabalhar com criança. Assim, é uma delícia, é maravilhoso. Mas a gente sabe o quanto cansada, exausta que a gente fica. E sentindo esses sintomas, então, o meu dia estava sendo muito desgastante, sabe? Isso que eu não estava refletindo no meu trabalho e nas minhas ações com as crianças. Não estava sendo tão proveitoso. E aí eu peguei, no outro dia eu fui no outro médico. Esse hospital aqui em São Bernardo, ele é o melhor, é o que dizem. Que é lá no Beneficência Portuguesa. Fui lá. Mas também eu vejo que é um hospital que só tem nome. Porque a incompetência do médico também em algumas é a mesma coisa. Fui lá em tudo, hospital lindo, maravilhoso, cheguei lá. Expliquei os mesmos sintomas e tudo. E a resposta da médica foi a mesma do outro hospital. Falando que o xixi era por falta de água, que eu deveria, provavelmente foi alguma coisa que eu comi que tava me dando alergia. E eu falei assim, não, mas vai fazer uma semana corrida que eu tô sentindo esses sintomas. Né? Explicando os sintomas pra ela e nada. E o que, nossa, e o pior é que ela, tipo assim, elas não tinham, como fala, elas nem sequer tiveram a preocupação de me pedir algum exame de sangue, sabe? Pra poder ver. Porque não é comum, gente, não é comum, não é normal. E falei já que eu tinha ido em outra médica, enfim. As mesmas palavras da primeira médica, ela repetiu pra mim. Falou que ela poderia ser devido a que eu não estava tomando água e poderia ser uma alergia. E me receitou novamente o quê? Um antialérgico. Não tomei o antialérgico e mais uma vez eu não abri a boca, como eu deveria ter feito. Né? Pra variar. Aí eu peguei, vim pra casa. E aí, a gente sabe, né, quando a gente fica sensível na gravidez, a gente sabe quando a gente não está bem, quando o nosso corpo não está bem. Por mais que as pessoas falem que tá tudo bem, não vai ser no médico que tá tudo bem, que não sei o que, não sei o que, a gente sabe que não tá, porque a gente conhece o nosso corpo, né? E aí então, até o meu marido começou a achar que eu tava de frescura, porque aí eu saí xingando a médica, né? O que eu não falava pra elas lá na hora, eu desabafava com meu marido. E aí ele começou até mesmo a achar, ele falou assim, nossa, mas a gente passou nas duas médicas, e as duas médicas tiveram a mesma opinião, né? Então, sim, ele tava achando que eu tava de frescura. Eu tava ficando paranoica já. Aí começou a me dar até raiva dele. E aí, não desisti. Voltei, só que dessa vez eu voltei no mesmo hospital a segunda vez, né? Que foi do hospital Santa Helena. Voltei lá de novo. Voltei de novo no dia seguinte. Então, eu fui 3 dias corrido no hospital, né? Primeira vez foi no Santa Helena, a segunda vez eu fui no Benefício Portuguesa e a terceira vez eu voltei no Santa Helena novamente. E, gente, nesse dia, acho que Deus me iluminou, como sempre Ele faz na minha vida.